Agora a gente vai começar falando do joelho valgo. Junta aí, ó, como é que você descobre se o joelho do cara é valgo? Você pede para juntar um pé no outro, automaticamente, se for valgo, um joelho encosta no outro, ele pressiona o joelho oposto. Se o joelho for normal, vai ter uma distância de 3 dedos do joelho e a perna dele é inteira reta, né? Porque você tem o joelho valgo e você pode ter a tíbia valgo, enfim, ou a perninha de alicate igual do Romário. Abre o pé um pouquinho. Não, alicate, olha lá, assim, ó, plié. Só um pouquinho, vai. Mas deixa o pé reto. Deixa o pé reto. Junta um pé no outro e faz o... Não, plié, só assim o joelho. Mas não vai dar pra mostrar. Legal, galera, vocês têm que saber. Se vocês fizeram faculdade, vocês têm que saber que é um joelho varo. Bom, então é o seguinte, tem 2 linhas de conhecimento. Você pode conversar com os fisioterapeutas e tem uma linha que acredita que quando o joelho é valgo, a musculatura do vasto medial está forte, por isso está deslocando o joelho para dentro. Então o vasto medial está puxando o joelho para dentro, por isso um joelho bate no outro. A outra linha acredita que isso primeiro começa desde criança, quando você tem um problema na pisada do pé, e a pisada do pé vai determinar isso. Outra coisa que a segunda linha acredita, que é o que a gente aqui na live acredita, é que todo músculo que está forte, se ele não foi alongado, ele está encurtado. E todo músculo que está fraco, ele está alongado. Está mais alongado em relação ao que está encurtado. Não que se ele também nunca foi alongado, ele também não está extremamente alongado. Bom, enfim, então o que a gente acredita na live? Que o cara que tem o joelho valgo, ele tem o vasto medial mais fraco e por isso o joelho está cedendo. Como é que a gente prova isso e a gente acredita nisso? Todas as pessoas que a gente trabalhou aqui com o joelho valgo tinham um puta de um alongamento na região dos músculos adutores, grácil, pectíneo, enfim, essa parte interna que faz os músculos adutores da coxa. Se eles estivessem encurtados, a gente daria razão à primeira teoria que a gente falou. Segunda coisa que a gente pode fazer, eu quero que vocês percebam o seguinte, olha isso aqui, ó. Olha a distância de mais de um palmo que o joelho dele está do calcanhar. Isso mostra o seguinte, ó, que a musculatura do vasto lateral dele e do trato iliotibial e glúteo lateral estão extremamente encurtadas, a ponto de o joelho dele não estar reto, não estar 90 graus com o calcanhar. Então provavelmente ele está sofrendo bastante, está sentindo um alongamento absurdo nessa região. Então outra coisa que a gente pode fazer, se você olhar assim, ó, e olhar assim, você vai ver que assim a minha coxa parece mais grossa de qualquer um do que assim, ó. Por quê? Porque a parte interna do vasto, dos músculos adutores, é muito fraca. Outra forma de você testar, abre as 2 pernas, o máximo que você puder. Ó. Tá vendo? Você percebe que mesmo ele não fazendo alongamento, ele tem uma boa abertura. Tenta ir na frente o máximo que você puder. Ele tem essa musculatura, mesmo encurtada, mais alongada do que a musculatura que a gente viu ali do vasto lateral e do trato iliotibial. Beleza. Pensando nisso, o que a gente determinou aqui na live? Quando o cara tiver o joelho varo, né? E tiver... Primeira coisa, joelho varo, ele vai estar com a musculatura interna da coxa mais fraca e o vasto medial mais fraco. Então o que a gente vai fazer? A gente sempre vai associar o cara que tem joelho valgo com os problemas de condromalácia, de condropatia. O cara que tem condromalácia, o que é uma condropatia? É uma degeneração da cartilagem do joelho. Você tem grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Após isso, você não tem mais essa cartilagem, o osso gruda no outro e você tem uma artrose, uma osteoartrose, que é uma dor absurda e você vai depender de remédio, principalmente anti-inflamatório. O anti-inflamatório, sendo tomado constantemente, vai ser o caso de quem tem artrose, ele vai gerar um problema renal em você e você vai virar um paciente cardíaco também. Fora que muitos dos anti-inflamatórios, que a gente chama que são seletivos de COX-1, é uma enzima, eles destroem a parede do estômago e você vai ter uma gastrite, vai ter uma úlcera. Para não ter isso, você vai gastar o dobro do valor do remédio,
que tem anti-inflamatórios que são seletivo COX-2 e aí não causam essa gastrite e a úlcera no teu estômago. Mas você vai virar um cardíaco e primeiro um renal, paciente renal, e depois você vai virar um paciente cardíaco e depois um hepatopata, se você não morrer antes. Bom, então o que a gente faz? O cara que tem condromalácia e joelho valgo, como é que a gente trabalha? Então, primeira coisa, joelho valgo. A gente acredita que ele está com os músculos adutores, né, graço, pectíneo, enfim, adutor médio, longo, etc., fracos, e o vasto medial fraco. Tá. A condromalácia, ela não pode ter dois tipos de movimento, segundo o Júlio Cerca Serrão, o bambambam da USP. Então, faz um movimento completo para mim, por favor, devagarinho. Beleza. Volta um pouco até a metade. Vai. Aí. Na metade do movimento, você tem o primeiro pico de compressão patelofemoral. Significa que a tua patela está tendo compressão máxima nesse momento ou lá no final. Aí, ó, daí para cima. Desce um pouquinho. Aí. Daí para cima, você tem o segundo pico de compressão patelofemoral, segundo o Júlio Cerca Serrão da USP. Para qualquer pessoa, o segundo pico lá em cima do movimento não seria adequado. E para quem tem condromalácia, né, não interessa o grau, não seria adequado nenhum desses dois movimentos. Ok. Pô, então como é que eu vou fazer esse exercício? Eu posso fazer ou não? Pode, mas numa angulação. Então, vamos juntar os dois agora, condromalácia mais joelho valgo. Os últimos 30 graus, né, isso, são os graus que trabalham mais o vasto medial. Se eu tenho o meu vasto medial fraco, eu quero fortalecer ele, mas eu não posso ter o pico lá em cima, que é onde você está agora, vai mais para baixo, e não posso chegar no meio do exercício. O que eu vou fazer? Vou trabalhar um pouco acima do meio do movimento, até quase chegar lá em cima. Então, tem condromalácia, joelho valgo, vou fazer isso. O que eu posso fazer? Para o aluno nem passar na metade do movimento. Já começa aqui em cima. Ok? Então vamos lá. Ó, sobe devagarinho. Aí, já deu. Volta. Ele tem hiperextensão de joelho. Volta, desce. Aí, e sobe devagarinho. Por que tem que ser tão lento? Porque se eu demorasse normalmente 1 segundo para subir para voltar ao movimento completo, e agora eu estou fazendo meio movimento e mantenho a mesma velocidade, eu vou ter meio segundo, quase contração nenhuma, ou seja, pouco fortalecimento. Então você tem que fazer metade da velocidade, ou seja, 2x2, 3x3, 4x4, e vai do meio até lá em cima, bem lento, bem devagarinho, a ponta do pé virada para você e volta, vai e volta devagarinho. Isso aí, beleza. Então, primeira parte a gente cuidou do fortalecimento do vasto medial para quem tem condromalácia e joelho valgo. Segundo ponto agora, eu tenho que fortalecer os músculos do abdutores. Aonde? Na adução. Então eu não posso ter o mesmo volume de treino na adutora e na abdutora, porque senão eu anulo o benefício. Vou ter sempre que ter 2 séries a mais de um e do outro. Então, mulher, se você não passa o exercício de glúteo, ela acha que no outro dia está no pé. Então você vai passar, por exemplo, 4 séries na adutora e 2 na abdutora. Claro, hoje é o primeiro dia, as 2 primeiras semanas da menina. Então você começa com 2 na adução e 1 na abdução. Colocou 3 na adução, 2 na abdução, né? Vai evoluindo, 4 na adução e 2 na abdução. Então esse seria o tratamento para quem tem condromalácia com joelho valgo, para fazer extensora. Qual seria a angulação? Foi essa mostrada anteriormente. E para resolver o problema, a gente teria que fazer mais séries, 2 séries a mais na cadeira adutora e 2 séries a menos na cadeira abdutora. Ok? Bom, se tiver alguma dúvida aí, já me chama aqui no WhatsApp e a gente entra online para todo mundo.
O joelho varo, o que vai mudar? Se o cara tiver condromalácia, nada. Na extensora não vai mudar nada. O que vai mudar? Vai inverter. Então o cara que está com o joelho varo, ele tem a musculatura interna da coxa, os adutores muito fortes. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que fortalecer o trato iliotibial e o vasto lateral. Então o joelho varo, eu tenho que fortalecer o vasto lateral e o trato iliotibial e glúteo. Então na abdução, adução, agora eu vou fazer 4 abdução e só 2 adução. Ok? Se for homem, você não precisa nem trabalhar adução. Já mete o dobro só numa abdução, por exemplo, e vice-versa lá no outro. É que a mulherada ou quer trabalhar glúteo ou quer trabalhar o interno da coxa. Os homens não, você só resolve o problema do cara. Você pode fazer igual? Pode. Mas se não quiser nem passar, vou fazer só 2 do abdução, só 3. Beleza, nem passa adutor. É uma decisão sua. Eu passaria os 2 da mesma forma que eu expliquei a mulherada. Então agora vamos lá. A condromalácia com joelho valgo eram os últimos 30 graus. Agora vai ser o contrário. A gente bota o aparelho aqui, ó. Desce o aparelho de novo. Tira o pé daí. Aí. Porque a gente vai fazer os primeiros graus até chegar na metade. Então vai lá. Devagarinho. Vai. Aí e volta. Pra gente ter um trabalho maior de vasto lateral. Pra tracionar a patela do cara pro meio de novo. Por que a gente está fortalecendo uma hora o vasto medial e agora o vasto lateral? Porque a patela no joelho valgo, ela está lateralizada. Ela tem que voltar a correr no meio do joelho, no sulco do tubérculo lá. No joelho varo, ela está medializada. A gente tem que tracionar ela para o meio de novo. Se ela corre no meio, no sulco, ela não tem atrito com nenhum osso. E aí se o cara está no grau 1, ele vai morrer no grau 1. Se está no grau 2, você estabiliza o problema. Se ela continua lateralizada ou medializada, ela continua tendo desgaste para tudo que o cara faz. Se ele andar, subir escada, descer, enfim. Tirou o pé do chão e voltou, ele vai ter desgaste da cartilagem. E aí ele vai... Beleza? Então matamos aqui joelho valgo com condromalácia. Tem alguma dúvida aí, Wagner? Pode entrar online aqui e me chamar. Bom, agora a gente vai falar de ligamento cruzado posterior. Então, ó, a gente vai fazer ligamento cruzado agora anterior. Então é o seguinte, o ligamento cruzado anterior você não pode ter extensão máxima. Então você vai subir, é um movimento normal, porque nenhum aluno pode ter extensão máxima aí. Lembra que o pico de compressão lá em cima? Então pé virado para você, sobe, vai, mano, vai. Aí e volta. Então eu não posso ter extensão máxima. Agora, o ligamento cruzado anterior, eu não posso ter flexão máxima. Então eu não posso deixar o cara chegar aqui nem sair daí. Tira o pé aqui. Aí, o cara já sai daqui de cima. Ó. Pronto, eu não tive flexão máxima. Faz o movimento. E volta. Morreu. Simples assim o ligamento cruzado anterior e posterior aqui. Ok? Agora, só vou fazer isso uma vez, depois o Wagner pergunta para vocês, tem que tentar fazer a resposta. Se o cara tiver ligamento cruzado anterior zoado, mais condromalácia e joelho valgo, como é que ficaria? Você vai tratar igual condromalácia, que o cara só pode fazer o quê? Os últimos 30 graus. Certo? Por quê? O cara do ligamento cruzado anterior pode fazer o movimento inteiro, mas ele tem condromalácia e joelho valgo, então ele tem que fortalecer o vasto medial. Então você trabalharia os últimos 30 graus como se o cara tivesse só condromalácia e joelho valgo. E se o cara tivesse ligamento cruzado anterior ou posterior, ligamento cruzado posterior fudido e condromalácia com o joelho valgo, como é que ficaria? Os primeiros 30. Só que aí, como é que faz? Se eu tenho joelho valgo, eu preciso fortalecer os últimos graus, certo? Então, qualquer dúvida, vocês vão me chamando aqui. O que vocês precisam saber? Essa combinação. O cara tem joelho valgo ou varo, mais condromalácia, mais ligamento cruzado anterior. Faz todas as possibilidades. Se tiver muita dificuldade, me chama que eu explico todas de uma vez aqui para todo mundo ao vivo. Beleza? Então vamos mudar de exercício.
Se o cara tiver condromalácia e joelho valgo, você vai fazer, não interessa se é joelho valgo ou varo aqui agora. Por quê? O pico de compressão patelofemoral aqui é quando você chega nos 90 graus. Você vai fazer o seguinte, não interessa se é joelho valgo ou varo, no leg press, no agachamento, ou seja, cadeia cinética fechada, exercício de cadeia cinética fechada, você faz sempre os primeiros 30 graus só do movimento, mais nada. Beleza? Se fosse ligamento cruzado anterior, o que não pode? Extensão máxima, então não muda nada. Ligamento cruzado anterior é o que uma pessoa normal faria, só não pode esticar tudo. E o ligamento cruzado posterior? Não pode ter flexão máxima. Então você faria também só metade do movimento. Só os primeiros 30 a 45 graus. Vai, faz o movimento. Ó. Volta. 30 a 45 graus. É isso aí, só isso. Então o movimento, não interessa se é joelho vago ou varo, vai ser esses 30 graus, e condromalácia é sempre só esses 30 graus. Ligamento cruzado anterior, vai lá já, estica tudo. Não pode ter esse. Estica o joelho. Não pode fazer hiperextensão de joelho. E o ligamento cruzado anterior não pode ter. Vem já, pá. Volta a 90 graus. Não pode chegar a 90 graus, não pode ter flexão máxima. Ok? Então você sabendo disso, você sabe que o aluno pode ou não. Beleza, o leg press normal seria a mesma coisa e o agachamento normal também, mas a gente vai lá filmar. O agachamento para quem tem condromalácia. Lembra, cadeia cinética fechada, 30 a 45 graus, vai já. Aí, e volta. Tem que ser mais lento. Vai, mais devagar. Aí, e volta. Ok? Se o cara tivesse ligamento cruzado anterior zoado, mesma coisa, não pode esticar tudo. Se ele tivesse o ligamento posterior, não pode ter flexão máxima, mesma coisa, seria descer até 45 graus, ok? Menisco você trata como condromalácia, é o mesmo, os dois são cartilagens protetoras do joelho, você vai sempre tratar como condromalácia. Então tudo que você aprendeu até agora de condromalácia, você vai fazer aí, faz o agachamento de novo, ó. Menisco, 30 primeiros graus, ó. Então o que você viu, exercício de cadeia cinética, não tem muito segredo. Você viu que é praticamente tudo igual. Você vai fazer os primeiros graus. Agora, se você não tiver condromalácia, né, você pode fazer o exercício normal. Agora, agachamento, não tenho condromalácia, vou fazer agachamento, vai já. Tem um ligamento cruzado anterior, posso chegar lá, ó, flexão máxima, ó. Não chegou só 90 graus, está longe da flexão máxima. Então, se você não tem condromalácia, você pode fazer o agachamento até os 90 graus tranquilamente, claro. Começa com meio movimento, 30 graus, 45, vai para 90 e aí fica, sempre gradual. Então, o problema é quando o cara tem condromalácia associado, os ligamentos cruzados posterior e anterior, você só tem que evitar flexão máxima no posterior e extensão máxima no anterior. Bom, segundo o Júlio Cerca Serrão, esse exercício não tem influência nenhuma para quem tem condromalácia ou problema de menisco. Ele não tem uma compressão patelofemoral. Porém, na prática aqui a gente pega alguns alunos que ao fazer esse exercício, quando passam de 45 graus, sentem dor. Então vamos lá já, faz até a metade. Então o certo seria, vai mais. Aí ó, até aí no máximo 45 graus. Nunca faz tudo, nunca fazer 90 graus. A pessoa sentiu dor, volta para 45. Sentiu dor, tem um monte de exercícios na bola que a gente vai mostrar daqui a pouco, no TRX, no Bird, que dá para você trabalhar essa musculatura, beleza. Dá para trabalhar essa musculatura sem ter que ter compressão no joelho. Então, sempre perguntar para o aluno se ele tem dor ou não, e se ele tiver, diminuir a angulação, não adiantou, troca o exercício, que aí a gente tem certeza que os outros não vão doer.